A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente. Hoje eu quero falar para vocês sobre um tema muito peculiar. Eu quero pôr este tema: viagem cristã. Todos aqueles que vão fazer uma viagem devem se programar antes de fazer uma viagem, porque senão coisas podem te surpreender. É muito importante, antes de se fazer uma viagem, saber qual que é o destino desta viagem. Para onde eu estou indo? É importante também saber a distância ou tempo que eu vou levar para esta viagem ser concluída. Uma das coisas importantíssimas é que se deve fazer uma projeção, uma programação para que você possa concluir esta viagem de uma maneira espetacular. É claro que toda viagem em que se vai fazer é necessário com que você projete ela. Você tenha estrutura para a conclusão e realização desta viagem. É claro que tem formas de se fazer uma viagem. Uns vão de avião, outros vão de ônibus, outros vão de carro. Mas a viagem cristã é uma viagem de uma peregrinação. Uma peregrinação onde você precisa ter estrutura para ela. Porque se você vai fazer esta viagem, você deve ter uma estrutura psicológica, você deve ter uma estrutura espiritual e você também deve ter uma estrutura saudável, de uma saúde saudável. É importante, pois quem vai fazer uma viagem, se ele se projeta, se programa, se ele faz as suas anotações, é claro, ele vai saber qual é o processo em que ele vai elaborar para ele efetuar esta viagem. Mas devemos saber de uma coisa importantíssima. As anotações que eu faço num projeto, a planta em que eu desenho o roteiro desta viagem, talvez algumas coisas podem não sair como eu projetei. Coisas naturais, como ventos, como chuva ou tempestade, ou até mesmo empecilhos ao meio do caminho, ou ao longo da estrada desvios, coisas que podem acontecer. Por isso eu preciso estar preparado, não apenas espiritual, mas eu também tenho que estar preparado mentalmente. Eu tenho que ter essa estrutura psicológica para mim poder chegar ao propósito da minha viagem. Então, antes de fazer esta viagem, se programe. Antes de fazer essa viagem, planeja. Antes de fazer esta viagem, coloque uma dependência sua nas mãos de Deus. É muito importante fazer isto. Porque se esta viagem é uma viagem cristã, então você vai ter no meio do caminho alguns embates, algumas dificuldades. Vamos falar de uma viagem curta, onde a Bíblia fala que Jesus falou para os discípulos: entre no barco. Eles entraram no barco a caminho de Gadara sem sequer imaginar que haveria tempestade no meio do caminho. E outra, nós estamos indo com Jesus. Eles entram no barco e no meio do caminho uma tempestade ocorre, surpreendendo os discípulos. O barco vai sendo cheio de água, aonde o desespero toma conta dos discípulos. Você também está aí lutando na sua viagem e foi surpreendido por uma tempestade, por algo que você não imaginava, por coisas que não estavam de anotações, de promessas, de profecias. Mas Deus está mandando eu fazer esse vídeo para te orientar. As surpresas, elas são para edificar a sua fé, para extrair de você o conhecimento que você tem. Então Deus permite esse tipo de situação para ver como você vai reagir. E ele esperava dos discípulos uma ação, mas eles correram de um lado para o outro, buscando em si mesmo e até mesmo nos seus companheiros uma saída. Até que alguém se lembrou: Jesus está no barco. E quando perceberam que Jesus estava no barco, chamaram por ele. Ele se colocou de pé
E então ele fez com que a tempestade se fez bonança. Ele olhou para a tempestade e acalmou a tempestade e trouxe tranquilidade àquele barco. Na viagem que você está fazendo, cristã, saiba que você tem um Deus que pode levantar na hora da surpresa e ele agir ao teu favor. Guarde esta palavra e antes de viajar, planeja, esteja pronto, psicologicamente, espiritualmente e saudável para você suportar os embates que te espera. Deus te abençoe.